Bom dia, queridos. Graça e paz. Nesse sábado, vamos dar continuidade à nossa devocional, que é a parte 2, a semente e a terra. No mesmo capítulo de Mateus, capítulo 13, do versículo 18 até o 23. Vamos dar continuidade para nós entendermos hoje. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Nós estamos dando continuidade à semente e à terra. Hoje nós vamos falar sobre a terra. O que é a terra? A terra é o ambiente. E Jesus, nessa parábola, ele nos ensina que ele fala sobre 4 tipos de terras, ou 4 tipos de ambientes, porque a terra está ligada ao ambiente. Então, o primeiro ambiente que Jesus fala na parábola é a beira do caminho. O que é a beira do caminho? Aquela pessoa que ouve a palavra, não entende direito, e logo vem o maligno e rouba. Isso está ligado às distrações, à falta de entendimento, vamos dizer, a falta de foco. Então, aqui, como nós vamos falar sobre a questão de ambiente hoje, é muito importante nós estarmos, a ideia é nós protegermos o nosso ambiente, porque a gente terminou ontem, né, falando que a semente ela precisa ter um ambiente adequado para que ela possa frutificar, para que ela possa fazer o trabalho dela, que é se tornar uma árvore, se frutificar, crescer e multiplicar. Então, o ambiente é algo muito importante. Então, quando Jesus fala à beira do caminho, é aquela coisa que a pessoa está meio... não está atenta, não está ligada. Então, isso é um alerta para nós. Se Jesus falou isso, porque é importante. Nós precisamos estar atentos com a palavra que Deus está nos dando. Precisamos estar atentos àquilo que Deus está entregando nas nossas mãos. Os talentos, a direção. Qual a direção que Deus está trazendo para esse momento agora? Somente o mundo como está vivendo agora, com essa turbulência toda, com pandemia, com crise econômica e tal. Mas Deus tem a direção. Nós precisamos estar atentos nesse momento para que o maligno não roube a nossa semente, a semente que Deus nos deu. O segundo ambiente que Jesus nos ensina é o terreno rochoso, que fala o seguinte, aquele terreno que não tem, no caso, a árvore, ela não produz muitas raízes. O que é que eu tenho interpretado sobre essa questão do terreno rochoso? Está falando um pouco daquela a pessoa que tem uma empolgação, mas ao mesmo tempo tem uma vulnerabilidade, né? Porque não tem raízes. Então, as sementes que Deus nos dá, nós precisamos colocar no lugar, no ambiente que tenha. Nós precisamos ter raízes para que a árvore, né, para a semente possa germinar, para que a árvore possa ser saudável, possa frutificar. Nós precisamos ter raízes nas coisas de Deus. Não adianta você ter aquela alegria, como Jesus fala ali, né? Você tem aquela empolgação toda, recebeu a palavra e tal, mas cresceu, não tem raiz, logo vem um sol, bate e a árvore seca, ela não frutifica. É basicamente isso. Quantas vezes acontece, né, de pessoas que encontram a palavra de Deus, encontram as coisas de Deus, se empolgam, tem aquela alegria e depois murcha. E às vezes isso acontece nas nossas vidas, nós recebemos coisas de Deus, uma direção, uma palavra, algo importante, daqui a pouco aquilo se perdeu. Por quê? Nós precisamos aprender a proteger o nosso ambiente, a nossa terra. O terceiro ambiente que Jesus nos ensina é terra com espinhos, que a própria parábola fala, né? São as preocupações
e as seduções das riquezas da vida. Então, como nós sabemos, a vida ela não é brincadeira, né? A vida, existem muitas aflições, muitos problemas, muitas dificuldades, mas nós precisamos estar atentos porque essas coisas também estão ali para roubar as sementes de Deus às nossas vidas. Sejamos atentos, né? Para que as preocupações do dia a dia e, ao mesmo tempo, também as riquezas da vida, que são os atrativos, existem muitas coisas que são, então, praticamente são oferecidas para nós todos os dias, muitas riquezas, muitas oportunidades, mas é importante que nós possamos alinhar isso para ver se tem a ver com o que Deus tem para nós, com o que Deus tem para as nossas vidas, porque é importante que nós sempre estejamos alinhados para que possamos cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas e não fiquemos presos somente aos nossos afazeres e também a muitas coisas que aparecem aí para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso foco em Deus. E o quarto ambiente que Jesus chamou é a boa terra. É necessário estar no ambiente adequado. A boa terra é justamente o lugar que Deus preparou para que nós possamos frutificar. Isso é o mais importante. Eu venho bater na tecla mais uma vez, e agora a gente falando sobre a questão do ambiente. Que nós possamos fazer da nossa casa um ambiente que se torne uma boa terra, que gastemos tempo na leitura da palavra de Deus, em oração, que possamos consagrar as nossas vidas, para que nós não percamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então fica aqui, né, essa devocional, essa lição, que Deus nos dará a semente, mas Ele tem a expectativa, né, quando Ele nos dá a semente, né, a conclusão disso, Ele libera uma palavra, né, é a semente, e já tem um potencial para todas as nossas vidas, mas ao mesmo tempo Deus tem uma expectativa que nós possamos frutificar, que nós possamos multiplicar, porque a expectativa já está dentro da semente. E Ele simplesmente aguarda que nós preparemos o ambiente. Essa é a nossa parte. Deus dá a semente com potencial, já tem a expectativa da frutificação, e a nossa parte é nós prepararmos a boa terra, né? Uma terra fértil, uma terra saudável, para que possamos crescer e multiplicar na casa do Senhor. Vamos orar? Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Jesus, nós te agradecemos pelos ensinamentos da Tua palavra. Essa parábola ela é profunda porque fala de semente, tudo aquilo que Deus tem nos dado nesses dias, e também um ambiente que nós possamos estar numa boa terra, Senhor. Eu sei que aqui no ministério que nós estamos, o Senhor nos deu isso como uma boa terra, que nós possamos frutificar aqui, possamos multiplicar, possamos crescer, que nós possamos vencer nas nossas vidas. É isso que eu te peço nessa manhã de sábado, Senhor, nesse final de semana, em nome de Jesus. Amém.